Qualquer dia desse eu vou trazer Meg para falar com vocês. E seja bem-vinda, Meg. Vamos lá. Como profissionalizar seu serviço de gestão de tráfego? E aqui trouxe os requisitos básicos. Requisito que, tipo assim, não pode deixar de ter isso daqui, gente. Vocês estão fazendo diferente, vamos mudar um pouquinho essa história a partir de hoje. E a primeira delas é comportamento. Não tem muito como fugir desse papo mental, porque a gente precisa se comportar como alguém profissional. E aí, se comportar como alguém profissional vai de tudo, até uma foto no perfil, até um nome bacana, até as coisas que a gente posta e tudo mais, a forma com que a gente fala com os clientes. E aqui eu vou trazer um exemplo que é muito pessoal meu, que eu me seguro muito que vocês podem estar fazendo isso também. Eu sou baiano e baiano faz muita gíria, né? É um pouco parecido com carioca, que gosta de ficar tirando onda com os caras dos outros e tudo mais. Então, é muito difícil se segurar, por exemplo, no quesito gírias, no quesito, às vezes, palavrões e tudo mais. E imagina que você entra numa reunião com o cliente e tá lá falando um palavrão, ou tá lá falando um monte de gírias e tudo mais. É diferente dessa conversa que a gente tem aqui, é diferente da conversa que a gente tem com o cliente. Então, primeiro de tudo, comportamento e às vezes até na voz, sabe? Até na fala, às vezes na gíria, principalmente, a gente fala muita gíria com o cliente. A gente fala muita gíria com o dia a dia, às vezes a gente entende isso com o cliente e não é bacana, não torna profissional. Então, a gente se comportar como empresário é o primeiro ponto. É o primeiro ponto de tudo assim, tipo assim, eu sou dono disso aqui, eu vou me tratar desse jeito e o cliente vai me respeitar dessa forma. Isso aqui, posterior, se estende a outras coisas, como roupa, como lugares onde a gente vai, qualidade da câmera e tudo mais. Mas como eu quis trazer aqui os requisitos básicos, eu não trouxe isso. E aí quis trazer a parte de comportamento, principalmente no quesito voz e tudo mais. Isso é essencial aqui. E aqui, vamos começar algumas perguntas. Quem de vocês aqui não tem um CNPJ ainda aberto? Nem que seja um MEI. Conta pra gente. A Rafa levantou a mão ali. Vai falar ou no caso você, Rafa? Rafa, Keila. Tem mais alguém? Camila. E, gente, de verdade, independente se vocês vão por uma linha. Rafa ia falar, Rafa? Eu tô no carro dirigindo. Eu tô no trânsito brabo aqui. Eu tô escutando vocês. Imagina. Vamos lá, então, tanto Camila quanto Rafa, Keila. Gente, a gente precisa ter um CNPJ. Nem que seja nem que seja um MEI. E quando eu falo nem que seja um MEI, não é desmerecendo não, pelo contrário, é o primeiro passo de todo mundo. E o MEI dá para você fazer muito dinheiro com o MEI, inclusive. 80 mil reais por ano, tem muita gente que quer fazer esses 80 mil reais por ano aí. Então, até a gente atingir o teto, a gente conseguiu conquistar muita coisa. Mas por que a gente tem que ter um CNPJ? Exatamente para a gente cada vez mais valorizar tanto a gente quanto a profissão. Quando a gente entra ali numa reunião e a gente passa no CNPJ, sabe o Pix? Quando a gente vai passar para o cliente, olha, faça o Pix, eu faço o boleto. Há uma diferença, por mais que a gente não perceba, há uma diferença entre a gente passar o CPF ali e a gente passar o CNPJ. Há uma diferença, a pessoa já olha diferente. Por mais que a gente às vezes pense assim, putz, que besteira, não é nada. Mas tem uma coisa diferente naquilo ali. Quando a gente, vou falar de contratos mais à frente, tem algo diferente e tem uma diferença no comportamento também. A partir do momento que a gente abre um CNPJ, a gente veste a camisa, não, agora tem um CNPJ da empresa. Por mais que seja os R$ 60 ali por mês que a gente paga do MEI, ou os 6% depois que a gente vem para o ME que a gente paga, ou os 11% de outras categorias, a gente senta ali e fala, não, agora eu tenho o meu CNPJ, agora eu tenho uma empresa. Até o comportamento é diferente a partir do momento que a gente abre isso. E quando a gente faz tudo no CPF e tudo mais, o que é que acontece? O cliente olha ali e fala, eu estou fazendo com um rapaz aqui, eu estou fazendo com a menina ali, às vezes eu faço um Pix para ela e depois, sabe? Não. Quando você se comporta
como empresa e você tem um CNPJ, a pessoa até fala de você diferente. Não, eu faço com uma empresa a lei de tráfego. Meus anúncios eu faço com uma agência ou com a empresa tal e por aí vai. A visão que a gente passa para o cliente é diferente. E aí a gente só tem benefício com isso. Como eu falei, benefício para a nossa profissão como um todo e benefício também para a gente. Por quê? Porque a gente vai conseguir cobrar mais caro. É muito difícil a gente escalar o nosso negócio sem ter um CNPJ. E aí, novamente, tem os casos raros que acontecem, tem os casos raros que acontecem. Mas é muito mais difícil. E exatamente, Rafa, é a seriedade. Sou funcionário de agência, sabe disso? Pode abrir e-mail no estado CLT? Pelo que eu sei, pode abrir sim. Até onde eu sei, viu? Aí não é uma especialidade minha, mas até onde eu sei, pode. E então, gente, sempre que puderem, abre o CNPJ, porque tudo muda e tudo começa com esse primeiro passo. O primeiro passo é o CNPJ ali. Oi, Max. O amigo aí que perguntou sobre a agência, mas você é funcionário CLT da agência? Como é que é a história? Acho que foi Camila. Eu sou funcionária de uma agência, trabalho CLT e pego alguns clientes por fora. Então, o que Entendeu? acontece? Você pode até abrir o seu MEI, não tem problema. O problema é o seguinte, na hora da rescisão, se acontecer, você vai ter alguns benefícios perdidos, como, por exemplo, auxílio-desemprego, você não tem acesso. Tem umas outras coisas, tem algumas coisas que você perde porque você tem um CNPJ. Você pode ser CLT e pode ter CNPJ, porém, tem que ter isso em mente. Depois que acontece alguma coisa, alguns benefícios seus da CLT você perde. Outra coisa, se você for abrir o MEI e tiver algum outro CNPJ, você não consegue. Se você for sócio de uma outra empresa, Verdade. e a minha empresa, o meu MEI, você também não consegue. E a última coisa é o seguinte, se você abrir uma ME, além dos 6% que o Chico falou, dependendo do enquadramento do negócio, você também tem que pagar um contador, obrigatoriamente. Então, assim, o MEI, a obrigação é os 60 por mês, acho que agora é 72, alguma coisa do tipo, e só, mais nada. E aquela limitação de 86 mil. Agora, o ME, não. O ME, você tem um enquadramento, dependendo do que você, lá que você colocar, lá o KNAI que você colocar, mas um contador que é obrigatório por lei, você tem que ter. Então, já tem dois custos aí diferentes. Era isso. Show. Valeu, Max. E vindo para o próximo ponto, que é exatamente contrato. Isso daqui também é para a profissão. Não vou nem ficar batendo nessa tecla muito da importância que isso tem para a profissão, mas para a gente mesmo, para vocês se assegurarem o cliente, gente. Tem que fazer um contrato. Nem que seja um contrato mínimo ali, não precisa. Ah, Chico, como é que eu faço contratos, por exemplo, estando distantes? Você tem como assinar via Authentic, via ClickSing, então faz um contrato, mesmo com cláusulas ali mais tranquilas, até mesmo, às vezes, um chat GPT da vida, ele te ajuda a escrever um contrato hoje que vai te assegurar o cliente e vai dar aquele ar de profissionalidade. Então, não, empresa X, então agora que a gente acertou, vamos enviar o contrato para você via e-mail e a gente vai iniciar os trabalhos com tantos dias. A gente vai iniciar o trabalho dessa forma. Isso dá a gente já uma segurança maior, dá ao cliente a segurança maior e uma coisa que é muito essencial. Sabe aqueles clientes que simplesmente não pagam e some? Isso diminui muito e deixa de existir. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui, me respondam por favor. Vocês fazem, todo mundo aqui também é pré-pago? Ou tem alguém que trabalha, por exemplo, pós-pago? Trabalha para depois receber? Todo mundo é pré-pago aqui? Pré? Eu tenho os dois. Tem os dois, né? Aqui na agência eu também pago pós, mas do cliente de fato eu recebo pré-pago. Então
aquele cliente, para quem está na modalidade pré-pago, né, que a gente faz o faz recebe o dinheiro, depois faz o serviço, e no outro mês a gente está contando com aquele dinheiro ali, não está contando com aquele dinheiro ali. O que é que acontece? O cliente vai simplesmente desaparece e some. Com o contrato você evita essas coisas. E para quem está na modalidade de pós-pago, mais ainda. Por quê? Porque você tem que ter contrato porque você prestou o serviço antes. Então você nem recebeu, já prestou o serviço, e se você não tiver contrato, quem é que vai te assegurar? O que é que garante que a pessoa vai pagar? Obviamente o contrato não é uma garantia 100%. Tem as pessoas aí que destrata o contrato e tudo mais, mas é uma garantia 90% que a pessoa já vai ser mais séria. Uma outra coisa é, isso te ajuda e me ajudou muito ali na transição dos clientes, não vou nem falar para os clientes grandes, mas dos clientes pequenos para os clientes médios, foi o seguinte: eu percebi que o cliente que não queria assinar um contrato, alguma coisa tinha, em algum momento ele ia dar problema. Por que ele não quer assinar um contrato se ele tem uma confiança no serviço, se ele é uma pessoa correta e que ele vai seguir as diretrizes de tudo que a gente combinou na reunião? Então, se você falou do contrato, o cliente não quer assinar, já fique com o pezinho atrás, porque algum problema pode dar. Quem faz contrato aqui, vocês colocam multa, não colocam multa? Conta pra mim como é que vocês fazem isso. Se vocês colocam aí, não sei se Rose, com multa e muita. Matheus botou aqui com multa e muita. Eu coloco. Coloca multa? Como é que costuma ser a multa de vocês? Se o cliente não paga, por exemplo, se ele sair, o contrato é de 3 meses. Sim, E depois de 2 meses ele quer desistir, ele tem que me pagar mais um salário para mim. entendi. Tá, bacana. Eu vejo a galera cobrando assim também. Matheus falou que 50% do serviço que ainda não prestado. Tá. Eu aqui não. Eu tenho uma multa de 30 dias. Então tem que me avisar com 30 dias de antecedência. Mas aí é por um outro. Por um outro jogo. É escolha nossa aqui mesmo ter dessa forma. Mas é legal também ter a multa para garantia, né? Principalmente para clientes grandes. Por quê? Eu vou falar já sobre caixa, mas tem que ter a multa porque a gente quer uma previsibilidade, né? A gente fala, a gente vai empreender, o empreendedor não tem previsão de caixa, pelo contrário, o empreendedor que tem que ter essa previsão de caixa. Então, se você tem ali todo mês, você está tirando seu salário, está recebendo dinheiro, e vamos supor que você está recebendo aí 10 mil, aí do nada vem um cliente que custa 6 mil e para. Você ferrou seu mês, sabe? Então, é a importância de você ter o contrato ali, porque aí você, por mais que você não receba naquele momento, você vai para a justiça e depois você vai ganhar muito mais do que isso. Então, faça o contrato principalmente para segurar vocês, mas também para segurar o cliente, para segurar a profissão. Quanto mais gestores profissionais a gente tiver e a gente conseguir formar cada vez mais gestores profissionais, mais bem visto a gente vai ficar como um todo na profissão. Mais valor a galera vai dar pra gente e por aí vai. E aqui um terceiro ponto é emitir nota, né? Então, se a gente tem um CNPJ, a gente tem um contrato, vamos emitir nota. Tem a questão do imposto. Tomem muito cuidado, gente, de verdade. Eu conheço umas 2 ou 3 pessoas que se ferraram na mão da Receita Federal por conta de emitir, de receber no CPF, de não emitir nota e tudo mais, e depois ter que pagar uma grana em cima disso, por um valor que de início parece muito, mas quando a gente olha o prejuízo que a gente pode tomar em cima disso, é muito maior o prejuízo. Então, sempre que puderem, emitam nota, porque a nota dá essa garantia também a você na forma contábil agora. Gabriela colocou ali, tem um advogado focado no digital muito bom, que cuida toda essa parte, tá? Para quem puder investir, vale muito a pena. Prelic digital, AZPK. Pronto, muito bom. É porque tem umas coisas diferentes, né Gabi? Que tem ali no digital, nem tudo pode e tudo mais. Aqui a gente tem essa parte dos advogados que resolvem isso. Pra ser bem sincero a vocês, não tenho tanto conhecimento sobre a área, mas sempre é bom ter essa pessoa aí novamente. Para a saúde financeira de vocês, para que não dê problema lá na frente e tudo mais, sempre que puder, emite nota.
Chico, mas eu vou tirar 6% ali do que eu tenho, às vezes é 10, às vezes é 11. Faz parte do game, faz parte do jogo, feliz ou infelizmente, e é um bom indicativo, né? Quanto mais imposto a gente está pagando, é um sinal que mais a gente tá ganhando dinheiro, então a gente vem sempre nessa linha. E aí, seguindo nessa linha novamente, gente, dos requisitos básicos, tem diversas outras coisas que a gente precisa ter para se profissionalizar ainda mais. Mas, obviamente, se a gente conseguir ter esses requisitos básicos aqui, já vai levar a gente para um patamar muito mais elevado. Então, isso aqui, gente, é literalmente o básico que a gente tem que fazer para se manter profissional. Até aqui, vocês emitem nota? Eu vi que tem algumas pessoas que não fazem contrato, outras que já fazem. No quesito de nota, quem está emitindo as notas para clientes aí? Ou só quando o cliente pede? Só Stephanie riu ali. Meio a meio, né? Uns faz para uns faz, todos não. Não vou te julgar, mas tem esses quesitos. Passando aqui, a gente tem mais um que é o seguinte: pagamento e cobrança automático ou uma pessoa fazendo. Como assim? Ou vocês procuram um banco, gente, um banco que tem um pagamento automático, uma cobrança automática. Por exemplo, eu uso o banco Cora aqui hoje e eles têm pagamento automático. Tem coisas como Asas ali que você paga um dinheirinho e ele usa. E Max, daqui a pouco a gente fala sobre o Cora também. O Cora é muito bom. Ou tem uma pessoa para cobrar por vocês. Por quê? Eu dei consultoria no mês passado e a pessoa era 3 ou era 4 clientes, não me recordo agora. Que, tipo, ela estava fazendo o pagamento, ela estava fazendo o serviço há um tempinho e a pessoa atrasada, tipo, mais de um mês, gente. Então, às vezes a gente fica com esse receio de cobrar, sabe? Aí, tipo, putz, às vezes virou o mês e a gente ficou, não vou cobrar a pessoa não, a gente fica naquela, fica com medo de perder o cliente e tudo mais. E quando tem uma cobrança automática, isso simplesmente sai das nossas costas. E eu sei que é um peso, é algo até mental, às vezes criado na nossa infância e tudo mais, que às vezes a gente fica preso. A pessoa não pagou, a gente fica com vergonha de cobrar, e ali às vezes está prestando serviço sem cobrar para a pessoa, esperando o dia que a pessoa vai cobrar. E quando a gente tira isso da gente, fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Fora que fica muito mais organizado. Principalmente se a gente entra numa escala ali de mais de 8, 9, 10 clientes, já fica muito mais difícil a gente ter essa noção de todo mundo. Quem é que me paga dia 10? Quem é que me paga dia 5? Quem é que me paga dia 25? Quem é que me paga dia 13? Outra coisa que eu fiz aqui, nem estava no slide, mas deixar de dicas para vocês aí. Ele tem uma data de pagamento, é todos final 5 e final 0, né? Então dia 1º é o único que é diferente. Então, dia 1º, dia 5, dia 10, dia 15, dia 25 e segue nessa linha. Por quê? Porque ficou mais fácil, não tem a data de pagamento. Às vezes acaba perdendo um diazinho ali ou outro. O cliente está no dia 24, só vai pagar dia 25. Mas é bem melhor, assim, organizou bem mais. Max está falando do Cora aqui que vão limitar em até 10. Não vi isso, velho. Não vi isso da limitação. Que banco vocês usam hoje? Ou é Nubankzão e show? Eu uso Nubank. Mas pessoa jurídica ou pessoa física? PJ. Eu também. Eu gosto da Nubank, eu só não sei se a Nubank faz essa conta, né? O Cora faz ali, já faz a cobrança, tem a gestão. Não faz. Não faz. A Nubank, assim, eu tenho Nubank e eu chamo de Cora, tá? Tipo, desculpa. Não... eu chamo de Cora, eu também não sei se tá certo. Tá ótimo. É igual o açaí aqui, né? Eu falo açaí. Mas o que acontece? Eu tenho os dois. A vantagem do Cora é justamente isso, é o boleto gratuito, é cobrança, é gestão, é tudo no aplicativo. E a vantagem da Nubank foi que, ao abrir a PJ lá, a conta PJ, eles já me deram um cartão de crédito da empresa.
Então, assim, pô, para mim foi ótimo, porque o Cora só tem um cartão de débito. Lá não, na Nubank é débito e crédito. Tem até o crédito do Cora, só que pra mim também não liberou e movimenta um valor considerável, assim, eles... Pois é. A Nubank não, a Até Nubank já agora. chegou logo dando crédito. Eu falei, cara, esses caras são malucos, mas tudo bem. Já liberou o crédito para a empresa e acabou. A galera que eu converso, assim, que tem um faturamento um pouco maior, e aí quando eu tô falando maior, tipo 300, 400 mil por mês, a galera já não gosta dos bancos digitais. Já vai mais para os tradicionais, tipo Itaú, às vezes Banco do Brasil, por aí vai. Não cheguei nesse patamar ainda dos 400 mil por mês. Então, por enquanto, eu vou usando o Cora, porque o Cora dá, eu gosto, como o Max falou, Cora, enfim. E se vocês puderem, procurem, porque é muito bom. Não tem mais chance aqui, porque eu não estou recebendo nada deles. Mas eles são muito bons, de verdade. Porque fica tudo num lugar só. Se vocês puderem contratar uma pessoa para isso, pelo menos eu gosto de ver os números, mas eu acho muito chato ficar cobrando cliente. Eu tenho essa barreira de cobrar os clientes, então o Cora mesmo vai lá, emite os boletos e tudo mais, fica bem legal. Oi, Rafa. Cora tem tarifa? Por enquanto, Não, zero, né? tudo free. É tudo Tudo, free. tudo gratuito. Ah, é? Inclusive, eu estava falando com o Chico agora que eles mudaram a questão dos boletos. Esse o boleto era free, você não paga nem taxa de boleto nem nada. Você emite o boleto, recebe e tranquilo. Agora eles vão limitar a 100 boletos, ou seja, ainda para a gente que é pequeno, ainda é uma coisa muito grande. É 100 por mês ou 100 geral? 100 por mês. A partir Não. do 100º você paga, mas no É outro mês muito boleto. já recarrega. É muita coisa. É Então, muito boleto. Tem que ter 100, tem que ter 101 clientes para você pagar. Se você tiver Tá 101, ótimo. se você tiver 101 clientes, boleto é uma coisa que não vai reclamar. Fique tranquilo. E sabe onde eu vi o anúncio do Cora que eu conheci? Não. No TikTok. Estou fazendo anúncio no TikTok. Eles são bem bacanas. Eu gosto de ver uma coisa assim, não tenho amizade nenhuma com os donos, mas eu participei de uma das primeiras reuniões com eles, como feedback. Eu tinha empresa júnior dentro da faculdade, né, na época de faculdade, e foi o único banco que aceitou a gente. Eles não tinham cartão ainda na época, então era só literalmente a conta digital, sem o cartão físico. Então eles aceitaram a gente, foi bem legal assim. Aí, a partir dali eu comecei a usar, dei alguns feedbacks e cresceram muito, eles investiram muito pesado. A experiência de falar com eles é assim, bacana, o suporte deles é muito bom, então super indico. Vindo por um outro requisito básico aqui, gente, e aí só relembrando, novamente, requisitos básicos: comportar como empresário, ter um CNPJ, fazer o contrato, emitir nota fiscal, pagamento ou cobrança automático. Então, sempre que puderem, vá para o Cora, vá para o Asa, para algum lugar que tem um pagamento automático, ou coloca uma pessoa para cobrar para vocês. Vindo para um outro ponto aqui que é bem polêmico. E aí cada pessoa trata-se de uma forma diferente, né? Quando a gente trabalha numa agência, e aí eu sei que tem casos de pessoas aqui que trabalham na agência, e super indico, inclusive, no início, para pegar uma experiência e tudo mais, é uma outra história. Mas falando aqui exclusivamente com a galera do CNPJ que quer ter uma empresa. Tem que ter prolabore, gente. E não, nem todo o dinheiro que entra na empresa de lucro é seu. Então, às vezes, a gente tem ali 10 clientes, cada cliente paga 1.000, a gente pagou 2.000 daqui, 3.000 dali, sobrou 4 e a gente pega aqueles 4.000 e gasta todo no mês. Não, nem todo o dinheiro do lucro é nosso. Isso é algo polêmico. Tem algumas pessoas que às vezes negligenciam isso. E tem muita gente que pergunta como é que calcula o Prolabore, como é que faz para ver isso. A forma que a gente calcula aqui é a seguinte: quanto que a gente pagaria para essa pessoa fazer isso? Então, eu estou fazendo o papel de vendedor, estou fazendo o papel de gestora de tráfego, estou fazendo o papel de suporte. Quanto é que eu pagaria se eu fosse contratar cada uma dessas pessoas aqui? É X? Então é esse X que eu vou vender por mês. Chico, eu tô tirando 5.000 aqui, mas eu preciso de 10 para sobreviver. Então vai se virar para você fazer 20 para que você consiga tirar 10. Porque se a gente... E aí eu vou
pular para outro assunto aqui, para a gente voltar para isso depois, que é o caixa, que os dois assuntos eles se englobam, que é tanto ter caixa quanto ter prolabore. Por quê? Porque a empresa, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, sabe, gente? Inclusive, para que a gente entre numa reunião, e aí eu percebi isso comigo mesmo, já eu passo a palavra ali para Keila e para Rafa. Eu percebi isso comigo mesmo. A partir do momento que eu entrava na reunião, que olhava pro banco que tinha grana, eu falava, se não entrar esse cliente aqui, beleza, não vou morrer de fome. Você começa a ter mais peito para cobrar mais caro, sabe? Porque você sabe que aquele cliente ali não é o último. Então, tendo caixa, você respira, você tem mais segurança, além de que é o correto de se fazer, né? Já já a gente volta para esse assunto. Oi, Keila. Tinha levantado a mão ali. Tirou? Rafa pode falar comigo. Tá. Não sei se Rafa tava da outra. Não, era da outra vez Da que outra eu já vez, tinha né? falado. Pronto. Então, veja só. Eu não sei se vocês vão entender na minha linguagem, mas acredito que sim. Não vou falar nessa aí que eu não entendo. Tá. Eu fui, Prolongar o salário, gente. eu fui para um evento de uma contadora no sábado e ela estava falando justamente isso. A parte da gente ter clareza que nem tudo que entra na empresa é nosso. E aí ela falou assim que o ideal é viver, você estipular um salário para você, se tiver um funcionário, você também estipula esse salário para o funcionário. Isso na minha linguagem, viu, gente? Na linguagem dela foi bem mais... Dura, Enfim, né? E aí o que sobrar vai para o caixa, vai para o fundo de caixa. No final do ano é que você faz o balanceamento. Se foi a mais do que esperado, você tira o a mais que você quer, o restante volta. Mas assim, a princípio a estratégia é essa, ter todos os meses o salário de cada um e no final do ano aí sim fazer esse balanceamento e se quiser tirar mais, tira. E se quiser tirar menos, volta para investir. Exato. E tem, o Max até colocou aqui, ó. Para empresas em que a sede é na sua casa, você pode colocar. Perfeito, Max. Como exato, domínio, água, luz, né? Coisas do tipo. Confesso que eu não faço isso aqui, até por conta da sociedade e tudo mais. Mas é muito interessante vocês tirarem essa parte. Isso é algo que a gente também às vezes não coloca na conta. Tem até um brother, ele até já deu aula pra gente aqui, Matheus. Ele trabalha comigo aqui e ele tem alguns clientes à parte, né? E às vezes ele tava se ferrando porque tava indo 2, 3 vezes visitar o cliente. Era R$ 40 Uber, 40 para ele, 40 para voltar, 80. Conta isso daí vezes 3, quanto é que dava, dali R$ 240, e ele não estava colocando isso na conta. Então, tem detalhes que a gente está perdendo dinheiro, gente, de Uber, que a gente vai visitar o cliente, de como o Max falou, de luz. Então, quanto que de luz eu tenho que colocar aqui nas contas da empresa, da minha casa, já que eu trabalho sempre aqui, o cowork que eu alugo 2 vezes por mês. Tudo isso tem que estar no cálculo, gente. E por que isso é o básico de ser profissional? Por conta de tudo que a gente conversou aqui. Quanto mais a gente faz esse tipo de coisa, mais corpo a gente toma enquanto empresário, mais firmeza a gente tem na hora de cobrar, mais profissional a área como um todo fica, e a gente consegue tomar decisões como investir na empresa, como eu estou vendo a galera aqui com a camisinha azulzinha do Pro. Então eu sei que muita gente, às vezes a gente divide no cartão e tudo mais, mas por quê? Porque a gente tem essa previsibilidade de que vai acontecer aquilo ali, às vezes a gente tira do caixa mesmo e paga para investir em evento, para investir nas coisas para que a gente cresça. E às vezes se a gente não tem caixa, se a gente não tem contrato, consequentemente a gente não tem previsão do que vai receber daqui a 5 meses. Isso é algo, uma conta que vocês têm que fazer. Quanto que eu vou receber? Qual é a minha previsão daqui a 5 meses? Qual é a minha previsão daqui até o final do ano? Qual é a minha previsão para o próximo ano? Porque se a gente não tiver isso, a gente fica aleatório. A gente fica matando o leão, aquela frase, né? Vendendo o almoço para comer a janta. Vende a janta para comer o café da manhã e por aí vai. Quando a gente começa a se profissionalizar mais, essas coisas deixam de ser uma preocupação, entre aspas, né? Obviamente, quanto mais cliente a gente colocar, mais a gente vai ganhar.
e tudo mais. E aí, como o Keila falou, pegando um gancho, é o famoso PL, né? A participação em lucro. Ah, dê um lucro a cada 3 meses, a cada semestre, ou a cada ano, isso é algo que você tem que definir na empresa de vocês. Ah, vai lá e tira, recebe aquela bolada de uma vez. Mas salário tem que ter definido. Quem de vocês aqui tira tudo, tipo, absolutamente tudo, e quem não tira? Principalmente quem tem os clientes ali, como é que vocês fazem essa divisão? Até hoje, pelo menos, como é que vocês faziam? Tudo. Stephanie deu risada ali. Tudo é pro mês, né, Stephanie? Pro cartão de crédito. Sei bem como é. Galera, quiser fazer nos comentários também. E é difícil, né, Stephanie? A gente pensar que... Não sei quanto é que você ganha, mas supor números aqui. Ah, tô tirando 6 mil aqui, 7 mil, e aí... Eu vou ter que tirar 4 agora? Putz, como é que eu faço essa transição? Dá para fazer uma transição diferente, né? Ah, beleza, isso aqui é o mínimo. Só que a partir de agora, se eu botar mais um cliente, não vai vir para mim. Vai para o caixa da empresa. Porque aí você vai tendo essa previsão, porque o problema é, se a gente não faz isso, se a gente perde 3, 4 clientes, que é super normal, às vezes nem é por conta do nosso trabalho, por qualquer outra coisa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar perrengue naquele mês? Como é que a gente cuida desses quesitos? E aí, a gente já falou um pouquinho mais novamente sobre caixa. Tem que ter caixa para a empresa, gente. Inclusive na participação em lucro. Eu tive a oportunidade de, logo no início, fiz uma sociedade com um cara, ele saiu da sociedade, mas ele era muito bom em finanças. E saiu, inclusive, para um lugar bem melhor. A empresa dele faz parte do Grupo Primo hoje, isso é bem bom. E ele sempre falava isso pra gente, assim, tem que ter caixa. Porque às vezes se acontecer alguma coisa, está sem caixa, e aí, o que é que vai fazer? E é aquela frase clichê, né? Empresa rica, dono pobre. E nisso a gente vai levando as coisas. Mas tem que ter caixa para ter previsibilidade. Quando a gente tirar a participação em lucro, no final do ano deu 100 mil de lucro aqui. Não é 100 mil reais seu não, tira um pouquinho para caixa aí. Tira os 6 primeiros meses. Os estudos dizem que o bom mesmo é ter 12 meses de caixa. É um exagero, principalmente pensando na realidade, quem mora principalmente a nível Brasil, é um exagero, mas é o ideal, né? A gente sempre tem que buscar o mundo ideal ali. E aí, para a gente abrir para perguntas aqui, dúvidas, a gente trocar uma ideia, queria saber um pouquinho de vocês aí, o que vocês estão fazendo hoje? De tudo que a gente conversou aqui, o que vocês estão fazendo, o que vocês não estão fazendo? E aí, Stephanie, Rose, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu estou fazendo tudo errado. O que eu ganho, eu gasto. Parece que é aquilo, né? Não sei se com vocês, mas quando você tá com aquele dinheiro, parece um monte de imprevisto, né? Ai, paga isso aqui pra mim. Olha, parece um unicórnio, vamos comprar. Então, gente, aqui comigo, minha mãe, por exemplo, tadinha da minha mãe. Filha, tem como você pagar isso pra mãe? Aí, né? Não tem como falar não. Mas assim, eu preciso melhorar, né, essa parte, porque é importante mesmo. Show. A Rafa tinha aparecido ali, a Rose tinha ligado o microfone também. Não, era só pra dizer aqui. A gente até ganha bem, mas a gente gasta bem pra caralho. Olha, aqui, Chico, a minha empresa ela tem 2 meses, né? Eu abri em junho. Inclusive, toda vez que surgia esse assunto à baila aí nos grupos, né, eu sempre ficava de lado, porque não vou ter CNPJ, enfim, não quero, tal, não sei o quê. Só que, como eu tô nessa agência aí, então eu fui meio que obrigado a abrir. Aí eu tenho uma contadora que é minha amiga de muitos anos já, e eu falei com ela, cara, não me deixa fazer besteira, vamos fazer do jeito certo. Então, tudo que parece que a empresa é dela, não minha, entendeu? Porque tudo eu tenho que falar com ela, olha, tem que fazer isso e tal. Aí ela me deu todas as orientações, como fazer isso aí que você falou. Entendeu? Inclusive, ela até está me forçando a estabelecer o Prolabore, que eu ainda não tenho, entendeu? Aí ela falou, não, vamos fazer por causa do negócio de INSS, essas coisas tudo assim e tal, é bom para você e tal. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer isso. Aí, enfim,
Mas é muito difícil mesmo, assim, você É muito difícil. olhar aquela grana lá, tipo Não assim, gastar. É tu olha, horrível. tu olha pro lado, tem uma grana, tu olha pro outro, que é a tua conta pessoal, não tem a grana, aí tu É fica horrível. é uma faca de dois gumes mesmo, é muito complicado, não é fácil não. E a galera que usa Nubank ali, né? Você falou, tinha até falado do Nubank, Max. A galera que usa Nubank fica no. Eu lembro que fica no cantinho lá, na bolinha, né? É Ah, só pressionar aquela bolinha ali que ele muda de uma conta pra outra. E você fica, putz. eu sou rico, sou rico, só ficando na bolinha, sou rico, sou pobre, sou rico. Deixa eu finalizar a gravação aqui pra gente bater um papinho também. Queria trazer esses pontos, gente, porque de verdade não é fácil, novamente. Não é simples, como o Max falou, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Mas é necessário, principalmente se a gente pensar a longo prazo, né? A gente tem essa mania, a gente tá todo mundo aqui muito novo, acho que ninguém passou dos 70, 80 anos aqui, então a gente tem muito tempo de vida. E é complicado, né? Não gastar e tudo mais, mas principalmente a longo prazo, e aí também a escolha de vida de cada um. Não, jamais vou vir aqui cagar regra. Mas, na minha visão, uma escolha de vida de longo prazo ela é muito mais valiosa. E quando a gente olha para o futuro, se a gente não constrói nada agora, chega lá a gente não tem, né? Então tem esses quesitos. Gente, queria trazer esses pré-requisitos para a gente ficar cada vez mais profissional. Isso, eu bati nessa tecla hoje aqui, queria bater de novo. Quanto mais pessoas vocês conseguirem falar e orientar para que a nossa profissão fique ainda mais profissional, melhor a gente vai ficar. Às vezes a gente olha assim, tal pessoa é concorrente, mas na verdade se o concorrente está melhor e a gente quer alguma coisa, a gente cresce e fica tão bom quanto, ou às vezes até melhor, e isso eleva a nossa régua. Quando a gente tem um monte de concorrente que a régua é baixa, a gente acaba baixando a régua também. A gente quer manter essa régua lá em cima. Então, se a gente excluir com essas ideias de, eu fiz com a pessoa ali, sabe? Eu tenho uma coisa que me dá uma raiva, que é quando eu pego um cliente que ele fala assim, tava fazendo com a pessoa ali que fazia um tráfego para mim. Tava fazendo com um menino que fazia. Ele subia as campanhas pra mim aí. Eu fico, putz, velho. Não, a gente ainda tá longe disso, sabe? A gente ainda tá longe do profissionalismo de não, tava fazendo com a agência e agora eu vou fazer com a sua e tudo mais. Max ia falar ali, Max? É isso aí. Gente, por hoje, Rafa vai perguntar? Se quiserem perguntar, tira dúvidas. Não, super importante esses pontos que você colocou, muito importante mesmo. E ontem eu assisti a aula do Pedro Sobral, não sei se vocês assistiram, e ele falou que quando ele estava iniciando, ele não tinha CNPJ, ele não abriu empresa nem nada, ele gravava a reunião e mandava para o cliente por e-mail, tudo. Fazia uma ata de reunião e mandava por e-mail. Ele falou que quando estava iniciando não tinha aberto ainda, a empresa e tudo, mas eu acho que é importante sim, contrato. Eu me ferrei numa dessa, quando fiz lançamento, fiz parceria com uma especialista e a gente acabou adiando isso, vamos fazer o contrato, empurrando com a barriga, vamos fazer o lançamento, vamos ver quanto vai faturar para poder pagar um advogado para fazer o contrato. No final, eu e a minha sócia, que entramos como lançadoras, nos ferramos, levamos um prejuízo danado, porque a gente não fez contrato com a especialista, entendeu? Então é muito importante isso, realmente... Tem que ter. Não pode Já aconteceu isso comigo, hein? Trabalhar e não receber, né? Trabalhar e não receber. Fiz um lançamento inteiro e não recebi no final. Não, e o problema com essa especialista não foi nem esse de trabalho, não. Ela largou o projeto no meio. Então, a gente não teve nenhuma cláusula, nenhuma multa, para ela pagar o prejuízo que a gente teve, né? Então, a gente não colocou nada ali, né? Não fez contrato nenhum com ela, entendeu? Ela saiu fora e não aconteceu nada, entendeu? É complicado. Essas coisas que segura a gente. Oi, O Brisa. que já aconteceu comigo, do cara me pagar um serviço e na primeira semana